Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre esse escândalo que muitos dizem aí sobre as lojas americanas. Vamos falar aqui, três nomenclaturas, termos que são muito utilizados: confirming, risco sacado e forfeit. Esses três termos utilizados, eles falam de um mesmo tipo de operação. E através dessa operação podemos explicar o que aconteceu no caso das lojas americanas. Após muita pesquisa, e também com os meus conhecimentos em análise de demonstrações financeiras, e as várias vezes que vi a entrevista do Sérgio Real, pois eu repeti essa entrevista várias e várias vezes para tentar entender realmente o que aconteceu, para ver se eu conseguia extrair das palavras dele o que pode ter acontecido, porque é algo muito sério e grave. Claro que tudo isso vai passar por uma auditoria. Eu consegui extrair alguns dados para explicar o ocorrido. Vale lembrar que tudo que for falado aqui são hipóteses com base nas palavras do próprio Sérgio Rial. E qualquer coisa que discordem sobre a interpretação dos fatos que foram divulgados, por favor, deixe os seus comentários para que a gente possa discutir esse assunto. Então vamos lá. O Confirme, ele é um serviço de gestão de tesouraria disponibilizado pelas instituições financeiras, com o objetivo de facilitar o negócio entre empresas e fornecedores. De forma simples, a empresa transfere para a instituição financeira a gestão dos pagamentos aos seus fornecedores. É isso. Também podemos chamá-lo de risco sacado ou forfeit. É possível confundir tal operação com as duplicatas descontadas, mas quando aprofundamos sobre esse assunto, percebemos que é um tanto diferente e possui várias vantagens para ambos os lados. Uma delas é que nessa operação não há a incidência do IOF. Funciona da seguinte maneira. Vamos ao exemplo. A empresa A comprou mercadorias no valor de R$ 10.000 da empresa B para pagar com um prazo de 90 dias. Para manter esse bom relacionamento com o fornecedor, a empresa A procura uma instituição financeira, um banco, para que ele pague o fornecedor no presente momento, pague atualmente. Ele já fica com a dívida, paga, mas pelo banco. O banco que paga lá, a dívida passa a ser com o banco. Este serviço fornecido pelo banco, ele possui um custo que será arcado pela empresa A. Vamos supor que esse custo nessa transação seja de R$ 500. Logo, a dívida não é mais de R$ 10.000, e sim R$ 10.500. É esse pequeno item, né, que ele é citado na entrevista com o Sérgio Real, que ele justamente esteve em busca, esteve procurando nas demonstrações, e ele começou a ver as irregularidades porque ele não viu isso totalmente evidenciado. Então, voltando aqui, um dos problemas que essa operação traz é justamente isso, a falta de controle da sua dívida. Uma vez que a gestão desses pagamentos ficaram na responsabilidade do banco, e assim acabam não realizando a devida evidenciação contábil. Então a empresa A deixa de fazer a devida evidenciação, que foi o caso das lojas americanas, conforme o fato relevante publicado no dia 11 de janeiro de 2023. É possível também confundir essa operação com factory. E olhando por esse cenário, podemos dizer que essa operação seria um factory reverso, né? Seria uma operação reversa à operação de factory. Então, através do forfeit e o exemplo que a gente citou, temos o seguinte resultado. O fornecedor recebeu inteiramente o valor das suas mercadorias. O banco passou a ter direito de recebimento do cliente. E o cliente agora tem uma dívida a ser quitada com o banco, acrescida dos custos financeiros. Agora que entendemos um pouco dessa operação, interpretar tudo o que aconteceu no fato relevante publicado pelas lojas americanas.
conforme as próprias palavras do Sérgio Real, os 20 bilhões não estão fora do balanço. Com o meu disclaimer de apenas 9 dias e sujeito à validação da auditoria do comitê independente, eles estão ao longo dos anos dentro dos lançamentos contábeis. Essas são palavras do próprio Sérgio Real. Ele ainda reforça dizendo o seguinte: tudo, absolutamente tudo, foi pago. Repito, que esses 20 bilhões estimados não estão fora do balanço, mas o patrimônio da companhia não é de 16 bilhões. Então, usando essas palavras deles, podemos interpretar da seguinte maneira, né? Podemos ter algumas interpretações e a gente vai ter aqui as hipóteses que a gente citou já ali no início do vídeo. Então, vamos lembrar que tudo isso são hipóteses dentro do que a gente tem de informação. Diante dessas declarações, é possível fazermos algumas observações às demonstrações publicadas sobre o terceiro trimestre de 2022. Essas demonstrações elas são públicas e a gente pode ter acesso a elas. Então vamos analisá-las agora usando as informações que a gente tem. Então vamos olhar aqui a DRE, né, que foi publicada ali no mês... no caso foi publicado depois, né, mas ela é referente ao terceiro trimestre de 2022. Está aqui, ó, 30 de setembro. Então nesta data, esses são os valores de acordo com a sua demonstração de resultado. Isso aqui são os dados tirados diretamente do site, né, das informações que são publicadas pelas lojas americanas. Aqui, esse aqui é como ela está. Eu vou mostrar como ela está e como ela seria, né, utilizando esse valor, que é muito discrepante, né, que foi citado. A gente vai colocar e ver o impacto disso de acordo com essa modificação, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui a gente sabe, ó, que no resultado dessa DRE, nós temos o quê? Nós temos um resultado operacional antes do resultado financeiro, né, que é a parte financeira, de 616 milhões, tá? Tudo isso aqui é dado em milhões, pessoal. Aqui, ó. Aqui, porque senão os números ficariam muito grandes, então as demonstrações elas são resumidas, né? E aqui está falando qual é a casa dele. Então, esse aqui são 616 milhões. Esse é o resultado da companhia nessa data, antes de acrescentar as suas despesas, seu resultado financeiro. Então, depois que eu tenho aqui todo o restante, eu tenho um resultado final, um resultado líquido de um prejuízo de 446 milhões. Quando eu olho para o meu EBITDA, que é um indicador muito relevante, a gente vê que ele tem aí um EBITDA ajustado de 2 bilhões. O meu EBITDA nada mais é do que o meu resultado das minhas operações acrescido, né, das minhas despesas com depreciação, né? Eu retiro as minhas despesas de depreciação, então ele aumenta e ele fica nesse valor. E assim eu tenho um EBITDA um tanto razoável. Quando a gente olha para a DRE como ela deveria ser, né, considerando os 20 bilhões que eu coloquei aqui, ó. Então, olhando para a DRE agora com o valor, né, que é as despesas com confirme, aquilo, né, que a gente citou lá, que é o serviço prestado pelo banco. Confirme é isso. Então, agora que a gente tem as despesas reconhecidas na DRE, o meu resultado ele acaba se tornando bem gradativo, né? A gente tem aí agora 20 bilhões, né, no meu prejuízo, não somente aqueles 446 milhões. E assim, a minha margem líquida, que antes, olha, se a gente olhar bem, nós tínhamos aqui apenas uma margem líquida negativa de apenas 2%. Com esse valor, nós temos aí um valor acumulado, vamos colocar aqui tudo isso que é ao longo do tempo, como ele mesmo citou. Então, acumuladamente, ele iria para 108% a margem líquida negativa. Isso é algo terrível. Claro que após as auditorias que forem feitas e todas as correções, não vai ser esse valor aqui. Isso aqui é só uma hipótese, como eu mencionei, para vocês entenderem qual é o impacto disso nas demonstrações, para a gente ver e tirar aí as nossas conclusões. Então, esse indicador ele acabaria ficando terrível, né, vamos dizer assim. Essa seria a realidade da empresa. Agora, olhando para o balanço. Com o balanço, a gente consegue visualizar um pouco melhor. No balanço,
que foi publicado também nesse mesmo período, nós temos o seguinte, ó. Qual é o meu total do ativo? O total do ativo é esse daqui, ó, porque aqui a gente está olhando 6 e 9, tá? Então vamos olhar para cá. Então, olhando aqui, ó, nós temos aqui esses 47 bilhões, né? 47 bilhões no meu total do ativo e no meu total do passivo, 47 bilhões também. Olhando aqui, a gente tem o quê? Uma liquidez corrente, né? O que é a liquidez corrente? É a minha capacidade, né, de quitar com as dívidas no meu curto prazo. Então, a minha liquidez corrente seria de tudo aquilo que for acima de 1 na liquidez corrente, significa que a empresa ela tem boas condições de quitar com as suas dívidas. No caso, ele daria aí o valor de 2,24. E o grau de endividamento da empresa, que ele se dá através do meu passivo dividido pelo meu ativo, e quanto maior for, então eu terei um endividamento maior. No caso aqui, quando eu pego o meu total do passivo e faço a divisão, né, com o meu total do ativo, olha aqui, ó. Se eu pego os dois, somo e divido pelo meu total do ativo, eu vou ter o quê? 68,77% de grau de endividamento. Já é um número muito alto. Significa que essa empresa ela já tem um grau de endividamento alto, mesmo sem reconhecer os valores, né, que foi identificado aí, dos 20 bilhões. Ele já tem um grau de endividamento muito alto, as lojas americanas. Agora vamos olhar como que ficaria com o balanço, né, com essa informação. Deixa eu diminuir aqui um pouco, só para a gente visualizar da seguinte maneira. Então, se eu olhar aqui para o total da ativa, a gente pode ver que eu tenho aqui os mesmos 47 bilhões. Né? O balanço patrimonial ele é isso, né? Total de ativo bate com o total do passivo. Então, total de passivo mais patrimônio. Então, eu tenho aqui eles iguais. Ó. Eu vou tirar os 20 bilhões que eu coloquei aqui, ó, só para vocês verem que não muda nada. Ó, tá vendo? Ele se torna intacto. Ele se mantém. Certo? Vou retornar ele aqui e eu tenho ele aqui e ele ainda se mantém. Certo? Se mantém o mesmo valor. Então, é justamente aquelas palavras que ele disse. Olha, os 20 bilhões, eles estão lá. Eles já estão lá, eles só não foram devidamente evidenciados. E é o que a gente está trazendo aqui. A gente agora está demonstrando ele nas demonstrações contábeis, colocando, reconhecendo essa dívida, né? Que também, segundo ele, também foi pago. Boa parte disso foi pago. Ele deveria ter feito, né, conforme as normas contábeis, ter feito uma separação. A partir do momento que eu faço essa transação, o valor do meu fornecedor não é esse valor aqui. Eu vou ter sim valores com o fornecedor para pagar e vou ter valores com o banco, tá aqui, ó. Eu fiz uma pequena separação aqui, isso é só uma hipótese, tá? Isso é só uma simulação. Que poderia ser assim, ó. A soma desses dois, eu tenho aqui os 5 bilhões, né, na conta de fornecedor. E eu tenho também aqui separadamente todo o meu gasto com a operação, né, que é o gasto com o Confirme, a operação que é fornecida pelos bancos. Ao fazer isso, como vocês viram, não tem impacto direto no total do ativo e passivo, mas eu tenho uma ligação direta com o meu patrimônio líquido, que é o que ele cita. As lojas americanas não possuem esse patrimônio líquido. Uma vez que reconhecer essa dívida, o meu patrimônio líquido ele muda. Então vamos aqui, ó, tirar mais uma vez. Ó. Olha lá, o patrimônio líquido está ali, ó, de 14 bilhões. Se eu volto os 20 bilhões, ele já não tem. É um patrimônio líquido negativo. E isso, né, impacta na liquidez corrente, que foi o que a gente citou. Então, né, com a informação fica muito pior. Então, se eu tiro os 20 bilhões, qual é a minha liquidez corrente? 2,24. Se eu deixo os 20 bilhões, ele fica abaixo de 1. Se ele é abaixo de 1, é uma empresa que não consegue quitar com as suas dívidas. No curto prazo. Vamos lembrar também disso. Liquidez corrente trata-se do curto prazo. E sem os 20 bilhões, o meu grau de endividamento, como eu tinha falado, ele é de 68,77%.
Já com os 20 bilhões, ele pula para 111%. Ou seja, a empresa está muito, mas muito endividada, certo? Ela tem ali uma dívida muito grande para ser quitado. Então ele tem realmente essa dívida. Pode ser que tudo isso foi pago. Pode ser que ao fazer toda aquela auditoria sobre esse valor, identifique que esses valores foram pagos. Eu, particularmente eu, com a minha opinião, não acredito que esse valor não foi pago, uma vez que tudo isso, por ser transações bancárias e estão devidamente registradas nas movimentações em relação aos documentos que são vinculados com o banco, ou seja, o Banco Central, o Bacen, ele tem o registro de todas essas transações. Então o banco ele não estaria com esse passivo tão grande, né, esse valor tão grande para receber. Ele teria já recebido boa parte desse dinheiro. Então acredito que esse valor não é real, não todo ele. Pode ser que a forma como ele foi escriturado realmente não condiz com a realidade da empresa e tem aí essa discrepância desse valor. Ele poderia ter mais uma outra hipótese também, que é a que eu não estou trazendo aqui. Tem a hipótese de que, tipo, esse valor de 20 bilhões, como eu coloquei ele já lá no meu resultado, na minha despesa, e coloquei ele aqui no passivo, eu poderia ter colocado ele todo aqui no passivo e criado aqui uma conta redutora aqui embaixo. Isso é um costume contábil e acaba que muitos fazem isso também, onde eu coloco o valor dele logo abaixo como uma conta redutora e assim ele fica sem efeito. E aí, à medida que vai passando o tempo, no longo tempo, né, eu terei o reconhecimento dessa despesa gradativamente, mês a mês. À medida que acontecem os pagamentos, eu reconheço a despesa e vou levando isso para minhas contas de resultado, auferindo ali um menor lucro, né, onde eu diminuo o lucro e, consequentemente, eu vou diminuir o meu resultado no patrimônio líquido. Então, a gente vê o quê? Que essa divergência de valor, esse é o impacto quando a gente olha para as demonstrações financeiras. Então, eu tenho aí alguns índices que são muito prejudicados quando não se tem as devidas informações em suas devidas categorias contábeis. Uma delas, como nós citamos aqui, foram as três, que é a margem líquida, né, que ficou muito ruim. A liquidez corrente, que também ficou muito ruim, ela ficou abaixo de 1, né, ficou 0,74. E o meu grau de endividamento, que pulou de 68% para 111%. Então, fica tudo muito ruim olhando para as demonstrações contábeis quando a gente tem esses 20 bilhões evidenciados como o fato relevante ele traz para a gente, e isso dentro das interpretações que a gente teve aqui. Então, não vamos levar isso como 100% verdade também, pessoal. Quero que vocês analisem bem. Isso aqui é simplesmente uma análise bem resumida, bem simples, de uma forma bem mais direta para entender essa operação e para que as pessoas fiquem mais. Que essa informação fique mais transparente para quem não entende como funciona a operação, para quem não entende do aspecto contábil disso, como que ficam os índices financeiros, como eu mostrei, e que a gente entenda realmente a realidade da empresa a partir de agora e o que ela vai fazer para que isso não leve à falência de uma grande rede, né, que traz aí vários e vários empregos para muitas pessoas. Né? É possível, né, que eles irão se capitalizar, inclusive na própria entrevista do Real ele menciona isso, né, que ela pode sim acabar se capitalizando para conseguir se recuperar e manter todas as suas atividades funcionando. Inclusive, se a gente voltar aqui e olhar, ó, ela possui um caixa, ela consegue aí, se manter, ela consegue se manter por uma boa data, um bom período ainda. Então, não há algo que se olhar e pensar, esse simples fato destruiu a empresa. Não, é muita especulação do mercado financeiro, onde as pessoas que realmente não conseguem enxergar essa informação de uma forma mais ampla, entender como que isso impacta na demonstração e entender que, ó, como ele mesmo disse, tudo foi pago.
Não é só simplesmente algumas dívidas não foram devidamente evidenciadas e o risco agora é simplesmente verificar, né, o que está em aberto e ver como que essa confiança com o banco vai se proceder daqui para frente. Porque com a desvalorização da companhia, acaba que os bancos podem solicitar ou a quitação, né, dessas dívidas, uma vez que ela pode acabar se tornando um pouco insolvente. Então o risco agora é esse, é das instituições financeiras solicitarem a quitação desses pagamentos que foram antecipados, porque agora a dívida ele é com o banco e eles podem solicitar isso porque eles têm aí esse prazo acordado em cada operação. Eu espero que não tenha ficado tão confuso, apesar de que é um tema muito confuso. Espero ter trazido um pouco de esclarecimento, que vocês consigam, a partir de agora, entender um pouquinho de como analisar essas informações de forma contábil, analisar as informações financeiras da empresa e entender cada um desses índices, entender um pouco mais de como funciona a estrutura patrimonial da empresa e o que isso realmente acarreta uma informação dessa. Acredito muito que não é esse precipício todo, que tudo isso vai ser apurado e identificado com toda a investigação que está sendo feita, toda a apuração que está sendo feita, as próprias auditorias agora estão ali tentando verificar tudo o que aconteceu, então eles vão chegar a um resultado onde eles vão apresentar tudo isso e trazer boas notícias para todo mundo. Então, muito obrigado para quem viu até aqui. Para quem gostou, deixe like, comenta aí o que vocês também conhecem sobre isso, o que vocês sabem. É sempre bom a gente poder estar discutindo isso e compartilhar um pouco mais dessas informações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.